Muito bem, pessoal, seguimos então com a nossa análise aqui, agora questão de número 12 sobre o vendedor de passados de José Eduardo Agualusa. Considere as afirmativas a seguir e mais uma questão nos moldes 1, 2, 3, 4 e 5, né? Esse tipo de questão tanto pode ser bastante problemático, porque se você errar um item você perde toda a questão, quanto pode acabar sendo favorável, uma vez que pelas poucas combinações possíveis que você pode ter entre as letras A, B, C, D, você acaba resolvendo a questão até com mais facilidade do que você possa imaginar. Por exemplo, observa ali, A, B, C, D, A, B, C, D, né? Todas elas apresentam o item 1 como correto. Então você não precisava nem ler o item 1, beleza? Aí depois, assim, ó, itens 2, né? Olha só, tem a letra A, a letra C e a letra D. A única que não tem o item 2 como verdadeiro é a letra B. Aí você vai perceber que se você considerar o item 2 falso na leitura, imediatamente a única resposta possível é a letra B, certo? Então eu vou ler ali o item 2. Olha só. Geralmente seus clientes buscam um passado comum, vulgar. Falso! Os clientes de Félix Ventura eles vão em busca de um passado nobre, de uma origem grandiosa. Então é bem elementar isso e acaba tornando a questão fácil se você fizer a leitura desse modo, entende? Quer dizer, o item 2 está dizendo que as pessoas vão atrás do vendedor de passados para conseguir um passado comum, vulgar. Não, pelo contrário, a maioria das pessoas vai em busca de um passado grandioso, heróico, né? Então a gente tem aí o caso, inclusive, de um ministro lá que vai forjar toda uma biografia heróica para ele, tá bem? O caso de alguém que busca um passado comum é uma exceção, né? Que é até o caso no final do que aparece do sujeito que seria o presidente, né? Que teria sido substituído por um sósia e que acaba gostando da ideia da liberdade de viver como uma pessoa comum e busca um passado comum. Mas tirando isso, as pessoas buscam passados nobres, grandiosos. É esse o motivo que leva os clientes a procurarem por Félix Ventura. Sendo assim, se o item 2 é falso, a única alternativa possível é a letra B. De modo que a questão acabou ficando mesmo num nível médio, né? Talvez até médio fácil nesse sentido, por mais desafiadores que fossem os itens ali colocados. O item 2 é fácil de perceber que está errado, beleza? Então, eu vou fazer toda a análise dos itens, tá? Mas a resposta é a letra B. Vamos lá. Então, voltando aqui ao enunciado sobre o romance, né? Considere as afirmativas a seguir, tá certo? Então, olha só. Tá um pouquinho mal formulado isso aqui, a CAF sendo a CAF, né? Quando o item 2 diz geralmente seus clientes. Clientes de quem, cara? Né? Então coloca ali, geralmente os clientes de Félix Ventura, tá bem? Tipo ali diz, sobre o romance vendedor de passados, considere as afirmativas a seguir. Geralmente seus clientes. Clientes de quem? Né? Então, essas são algumas formulações esquisitas, assim, né? São problemas de redação, digamos assim, que a gente vai flagrando, né, sempre nas provas da CAF. É uma prova que ela peca um pouco por esse descuido, né? Mas, enfim, não é nada que impeça a resolução dessa questão. Vamos lá. Item 1. Eulálio conta a história de Félix Ventura, um negro albino que vende passados para aqueles que desejam uma nova árvore genealógica. Certo. Tá? Inclusive, não tinha como marcar errado, porque a gente já viu que todas as alternativas colocam o item como correto. Né? O item 2 nós já analisamos, ele é falso. Né? Então, ali só restou marcar a letra B mesmo. Item 3. Félix frequenta antiquários e sebos em busca de elementos que possam ajudá-lo na construção de um passado verossímil para seus clientes. Cara, de onde é que ele tira os documentos, as fotos antigas que ele tinha, essas coisas assim, né? Então, de fato, de antiquários. Só uma coisa assim, um detalhe é que ele era um cara muito isolado e gostava de ficar em casa. São poucas as saídas dele para a rua, né? Mas tem um momento lá no início do livro, logo que o Buckman, José Buckman, né, faz aquela. O cara que não era o estrangeiro, não tinha uma identidade, né? Ele pede para o Félix Ventura criar uma identidade nova para ele, e aí precisaria de documentos falsos, uma coisa que o Félix nunca havia feito. Ele diz assim: Nossa, né? Eu nunca fiz isso, mas pelo dinheiro. Aí ele pensa assim: Nossa, US$ 10.000 eu posso ir a Paris, visitar os alfarrabistas, que faz tempo que eu não frequento e tal. Alfarrabistas são donos de sebo, né? Isso aparece até no meu resumo, na minha análise, ali, o significado dessa expressão alfarrabistas, né? O próprio Félix, né? Ele vive numa casa que era de um alfarrabista, ou seja, o pai dele, né, era um alfarrabista, era um dono de sebo. Então, tudo bem, tá correto. O sebo, a própria casa do Félix Ventura era, né, uma espécie de sebo.
Tá legal? Então, ok. Só que, realmente, o Félix não é um cara que dê muito rolê por aí. Ele é um cara muito introspectivo, muito fechado na casa dele. Mas é dito, né? Ah, visitar os alfarrabistas que há tempos eu não frequento e tudo mais. Então, ok, dá para considerar correto o item 3. O item 4, ele diz: o romance publicado em 2004 é uma imensa sátira política e social da Angola atual. Perfeito. O livro é constituído por pequenos capítulos, quase como se fossem contos. É verdade, são capítulos curtos, mexe um pouquinho aqui com a estrutura do livro, né? Quer dizer, para ver se o candidato manuseou o livro, né? Muitas vezes a relação entre os capítulos não é nada óbvia. Sim, porque a gente às vezes salta de uma situação que está ocorrendo com o Félix Ventura e vai para um capítulo chamado Sonho, não é? Que vai se passar ali num ambiente diferente, num dos sonhos da Osga, num dos sonhos de Eulálio, não é? Então a gente tem muitas vezes essas mudanças de perspectiva ali ao longo dos capítulos, coisa que também foi comentada no nosso curso, nas videoaulas sobre o livro. Tá bom? O item 4 está certo. E o item 5 ele é meio viajado, né? Mas enfim, vamos lá. A narrativa de Agualusa rasura os limites entre realidade e sonho. É verdade, né? Porque a gente tem um componente de literatura fantástica aqui, né? Tem muita coisa que a gente pode perceber que pode ser imaginação do Félix Ventura, né? A sanidade e a loucura, criando um território fecundo para alcançar a essência de uma identidade. Na gestação desses vínculos capazes de transformar uma realidade através dos sonhos, há que se criar o ambiente propício para esse fim. Um local em que se tenha o aconchego e a segurança de pertencimento. A casa era, vamos dizer, o aconchego do Félix Ventura, e diga-se de passagem, para ele era uma espécie de barco, né? E o resto, tudo à volta dele, seria um oceano. Quer dizer, o lugar onde ele se sente seguro é a casa, por isso que ele pouco sai de casa, não é? Então ele chama a casa dele de um barco cheio de vozes e tal. Beleza? Esse local é concretizado em Vendedor de Passados através da casa, que se transforma numa presença viva e portadora da segurança e aconchego que necessitam esses personagens. A casa é transformada numa facilitadora para o ambiente de sonho e loucura. Vejam que a questão do sonho e da imaginação, ela aparece bastante, porque é uma casa cheia de livros, como diz o Félix, um barco cheio de vozes, um lugar bastante propício mesmo a soltar a imaginação. Tá certo? Inclusive o Félix inventa muitas coisas a partir das imagens que ele tem ali, dos livros que ele tem, tá certo? É isso. Então, o vendedor de passados, ele vai fabricar todas essas ilusões dentro dessa casa. Então, ok, tá valendo. Os itens 1, 3, 4 e 5 estão corretos, somente o item 2 era falso, beleza? Mas dava para resolver fácil pelo modo como eu te demonstrei no início do vídeo, beleza? Então, não há também o que a gente contestar nesse teste, tá? Tá tudo ok. Falou!